com essa decisão da Justiça de São Paulo, que resolveu arquivar a ação da filha do médico contra Pablo Marçal naquele prontuário falso. Aquele laudo falso deixou todo mundo de boca aberta, inclusive as pessoas que estavam a favor de Pablo Marçal, falando, aquilo foi um absurdo, como é que pode ser divulgado na véspera de eleição um laudo falso contra um candidato que está ali à frente dele, inclusive nas pesquisas. Enfim, esse é um assunto que chocou o primeiro turno das eleições e agora vem uma decisão da Justiça que aponta para o arquivamento da ação. Só que isso tem a ver com o motivo ali do endereço da ação, né? A Justiça Paulista arquivou a ação dizendo que o lugar mais adequado é a Justiça Eleitoral. É isso mesmo, doutor Marlon? Essa notícia do arquivamento, isso pode abrir alguma brecha para que essa mesma decisão aconteça na Justiça Eleitoral? Isso aí foi um erro do advogado? Pelo que eu vi na notícia do UOL, tá claro. Inclusive, parece que a própria interessada disse que nem vai recorrer da decisão. O fato é que, com todo respeito ao profissional envolvido, é, me parece que tinha a menor possibilidade dessa matéria ser levada à justiça comum. E da elegibilidade não é tratada na justiça comum. Além disso, eu não vejo a possibilidade de um particular, de uma pessoa, por mais interessada diretamente que seja, no caso dela, a filha da pessoa cuja assinatura foi falsificada, de conseguir ela própria essa inelegibilidade. O que isso poderia mandar para a Justiça Eleitoral a notícia desse fato, para o Ministério Público, para que o Ministério Público apure e proponha. Também os candidatos, não só o Boulos, né, contra quem se dirigiu a notícia falsa, mas qualquer outro candidato poderia também abrir uma investigação judicial eleitoral para pedir essa inelegibilidade. Então, existem formas de fazer isso. E o que aconteceu aqui nada tem a ver com o mérito da gravidade, mas sim com a forma que não foi devidamente observada, especialmente em razão da incompetência da Justiça Estadual para tratar desse tipo de assunto. Mas a família poderia pedir danos morais, Ah, entrar com uma sim. ação por danos morais? Aí sim, especialmente porque a memória do falecido, ela tem defesa jurídica. A morte não termina todos os elementos da proteção jurídica, porque a memória de alguém, o seu bom nome, ele continua sendo passível de proteção jurídica. Então, a família, vendo o nome desse seu, no caso da filha, por exemplo, do seu progenitor envolvido com um ato falso, tem sim direito a proteger a buscar a proteção jurídica da memória do falecido, inclusive com pedido de indenização. Doutor Marlon, só para explicar para a nossa audiência, que fica a impressão, arquivaram, está vendo como o Pablo Marçal era inocente? Só para explicar que, neste caso, o Tribunal de Justiça sequer analisou o mérito da questão, né? Porque o advogado da filha do médico morto utilizou uma ferramenta jurídica imprópria, né, para o caso, né? É isso, né? Isso não está em discussão a culpa ou a inocência do Pablo Marçal ao divulgar um laudo médico falso na antivéspera da eleição, né? Com certeza, a matéria, a decisão, a sentença nem trata disso, do mérito, se houve, se não houve. O que acontece é, é que, de fato, a justiça eleitoral tem que ser a destinatária de qualquer tema relacionado à inelegibilidade, no caso, que é o que se pretende, é o que se pretendia com a ação. Além disso, poderia, há em tese o cometimento de um crime eleitoral relacionado a essa utilização de notícias falsas de uma informação falsa, uma desinformação com objetivo eleitoral, e também a possibilidade da declaração de inelegibilidade. Mas é tudo matéria da Justiça Eleitoral e é sobre isso que tratava. Então, não foi decidido nada contra o mérito da questão. Agora, tem uma discussão, até Ciro Nogueira veio aqui na semana passada, doutor Marlon, e ele falou, eu ouvi alguns juristas, isso não vai para frente não, isso não vai deixar Pablo Marçal inelegível. Qual a sua experiência jurídica, o senhor que foi juiz eleitoral e atua muito nessa área, o senhor acha que há caminhos para que Pablo Marçal se livre dessa?
Eu acho a situação dele complicadíssima, porque são várias as ações, foram vários. O Tribunal Superior Eleitoral já tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que o uso de informações sabidamente inverídicas com a finalidade de tentar influenciar o eleitorado é razão suficiente para se reconhecer a ocorrência do abuso de poder na comunicação. E, no caso dele, foram vários, e de muita gravidade no meu olhar. Então, eu acredito que a probabilidade de ele, de fato, ficar inelegível é altíssima. Obviamente, vai depender do exame de cada caso concreto, o exercício do direito de defesa por parte dele, mas, a princípio, o que eu vi ao longo de todo o processo eleitoral e das diversas ações de investigação judicial eleitoral que foram propostas, é que a probabilidade, sim, de ele ficar inelegível por 8 anos é altíssima.